Era o aniversário de 30 anos do meu marido Mark. Festa na piscina, família, amigos, colegas do trabalho. Mark, já bêbado, resolveu falar alto na frente de todo mundo que o vizinho chifrudo da frente estava de olho na esposa dele, no caso eu. Olhei para aquela cena e disse com a voz mais tranquila do mundo: "Já que você quer falar de chifre, o que você me diz sobre a sua coleguinha?" Mas antes de eu contar como tudo começou, um recadinho. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem. Tem gente copiando e repostando meus vídeos em outros canais. Se encontrarem, não engajem. Isso prejudica o meu trabalho. Agora sim, vamos à história. Meu nome é Rachel. Tenho 29 anos. Sou funcionária de banco. Entro às 9 da manhã e saio às 6 da tarde. Mark e eu éramos casados há 4 anos. Morávamos num bairro residencial tranquilo no Oregon. Casas com quintal, rua arborizada, o tipo de lugar onde todo mundo conhece o carro do vizinho. Mark trabalhava de casa. Era desenvolvedor de software. Mas cumpria horário comercial, e uma vez por semana ele precisava ir presencialmente na empresa. Era um arranjo que parecia funcionar bem. Eu ia pro banco, ele ficava no escritório de casa, a gente se encontrava à noite e dividia a vida normalmente. Até que um dia o nosso vizinho do lado se mudou numa quinta-feira, e no sábado da mesma semana uma mulher chegou com uma van de mudança. O bairro aqui é muito bom. Quando uma casa vagava, sempre era rápido alguém novo se mudando, mas nesse caso foi mais rápido do que o esperado. A nova vizinha, Brenda, tinha a mesma idade que a gente, uns 30 anos, cabelo escuro, jeito simples. Se vestia normal, bonitinha, nada que chamasse atenção de primeiro olhar. Mark ficou surpreso quando a viu chegando. Saiu lá pra fora, foi até a calçada e ajudou com umas caixas. E quando voltou disse: "Olha que coincidência. A nova vizinha trabalha na mesma empresa que eu." Eu achei estranho por um segundo. Depois deixei passar, afinal, coincidências ocorrem mais do que imaginamos. Eu cumprimentava Brenda quando a via na calçada, mas dava pra notar que ela não parecia gostar muito de mim. Sorria de um jeito educado e fechado. O tipo de sorriso de quem está sendo polido por obrigação, nunca por vontade. E a convivência seguiu assim, cordial e distante. A vida continuava igual. Eu saía pra trabalhar às 8h30, voltava por volta das 6h30, a gente jantava juntos, conversava sobre o dia, e tudo parecia normal. Até o dia daquela mensagem. Era uma tarde de semana. Eu estava no banco quando o celular vibrou. Mensagem de Mark: "Estou indo aí." Fiquei olhando para a tela sem entender. Ele estava em casa trabalhando, então para onde ele estava indo? Antes que eu conseguisse responder, a mensagem sumiu. Ele tinha deletado. Fiquei parada com o celular na mão, depois mandei uma mensagem: "O que você mandou?" e depois apagou. Ele respondeu rápido demais. Foi uma mensagem errada. Era pro meu chefe avisando sobre um prazo, me confundi. Mandei: "Ok. O que você está fazendo agora?" Ele respondeu: "Estou trabalhando no escritório de casa e comendo uns petiscos." Que petiscos? Manda uma foto, estou morrendo de fome aqui." 10 minutos se passaram. 10 minutos para responder sobre petisco. Nossa, vi sua mensagem só agora. Já comi tudo, não tem mais como tirar foto. Não sei porquê, mas eu sabia que algo de errado não estava certo. Terminei o turno, voltei para casa no horário normal, e Mark estava no escritório com o notebook aberto, exatamente onde deveria estar. Me perguntou como tinha sido o dia com aquele jeito natural de sempre. Eu disse que tinha sido normal. Ele disse que o dele tinha sido entediante. Ficou a tarde toda tentando resolver um erro no código e ainda não tinha conseguido. Eu sorri, fui para a cozinha fazer a janta. Naquela noite, da janela da sala, eu olhei para a rua e vi as câmeras de segurança na fachada da casa da frente. Eram 3, cobrindo a entrada e boa parte da rua. O vizinho da frente tinha instalado faz um tempo e me avisado quando colocou, como boa prática de vizinhança. E eu tinha agradecido e esquecido completamente que elas existiam. Fiquei olhando por um tempo e pensei: vou mandar mensagem para ele. Afinal, ele é sempre muito solícito. Greg morava na casa da frente há alguns anos, 35 anos, divorciado há 2, contador de profissão, e nas horas vagas dava aulas de pintura para quem quisesse aprender. O tipo de vizinho que pega sua encomenda se você não está para receber e te avisa quando você esquece a janela do carro aberta. A gente se cumprimentava quando se cruzava, trocava 2 segundos de conversa, nada além disso. Mandei mensagem para ele no dia seguinte. Perguntei se as câmeras de segurança dele pegavam imagens das casas do meu lado da rua. Ele confirmou que sim, cobria boa parte das fachadas. Perguntei se ele podia me dar as imagens do dia anterior, e ele disse que o arquivo era grande. Perguntou o que eu procurava especificamente. Eu olhei o horário da mensagem deletada do Mark,
e pedi o intervalo entre as 2 e as 6:30 da tarde. Greg me enviou o arquivo sem perguntar mais nada. Abri no meu celular assim que chegou, deixei a filmagem acelerada e então, 2:05 da tarde, vi Mark saindo da nossa casa e entrando na casa ao lado, a casa de Brenda. Avancei a gravação. Ele saiu de lá apenas às 6 horas, 30 minutos antes do meu horário de chegada. Fiquei parada, olhando para a tela por um longo tempo. Tentei pensar de forma racional. Brenda trabalhava na mesma empresa que Mark. Será que ele foi fazer algo do trabalho? Talvez ele tivesse ido lá resolver alguma coisa e não tinha me contado. Mas se era algo inocente, por que ele não me contou? Por que ele tinha mentido dizendo que estava em casa trabalhando e comendo petisco? Fiquei dando voltas nisso a tarde toda. Não estava conseguindo me concentrar no trabalho. Pedi para o meu chefe para sair mais cedo. Disse que não estava me sentindo bem, e como eu tinha muitas horas acumuladas no banco de horas, ele deixou sem questionar. E saí às 5. Cheguei em casa por volta de 5:30 e o Mark não estava. Mandei uma mensagem para ele. Onde você está? Ele respondeu. Estou em casa. Onde mais eu estaria? Eu mandei. Eu estou em casa e não estou te vendo aqui. Ele demorou uns segundos e respondeu. Ah, dei uma saidinha rapidinho, já estou voltando. Fui até a frente de casa e fiquei esperando de braços cruzados. Poucos minutos depois, vi Mark saindo apressado da casa de Brenda, e quando me viu parada na calçada, ele freou num susto. Mark, o que você estava fazendo na casa da vizinha? A Brenda precisava de ajuda com um código. Fui lá dar uma olhada. Ele respondeu normalmente, como se estivesse falando sobre algo casual. Eu olhei para a janela da casa de Brenda. Ela estava lá observando. Quando percebeu que eu tinha visto, deu um aceno com a mão e fechou a cortina. Entramos em casa e eu perguntei. Com que frequência você vai lá ajudar ela, Mark? Ah, de vez em quando. Só quando ela precisa de ajuda e me manda mensagem. Eu não gosto nada disso. Rachel, a Brenda é apenas uma colega de trabalho. Eu só estou sendo prestativo. Você não precisa ter ciúmes. A mulher é feinha, pelo amor de Deus. Você não tem nada com que se preocupar. Está sendo ridícula. Eu não estou com ciúmes, Mark. Eu simplesmente não quero meu marido entrando na casa da vizinha toda vez que ela chama. Mark suspirou com aquele ar de paciência forçada. Eu sou fiel, Rachel. Eu te amo. Só não te contei porque sabia que você ia reagir exatamente assim. E tá vendo? Eu estava certo. E se fosse o contrário, Mark? Se eu fosse na casa de um vizinho homem solteiro toda vez que ele me chamasse, você ficaria confortável? É diferente, Rachel. Eu estava trabalhando, não estava gandaiando. Então, se houver um motivo plausível, está tudo bem? Se houver algum motivo justificado, por mim tudo bem. Tá bom, então. E fui pro quarto, mas fiquei pensando naquela conversa a noite toda. Mark achava que eu não tinha fundamento para minha desconfiança. Então tive uma ideia. Ia fazer Mark entender como eu estava me sentindo. Lembrei que Greg dava aulas de pintura nas horas vagas. Pintura era uma arte que eu sempre quis tentar, aquele tipo de coisa que a gente adia porque a rotina não para. Mandei mensagem perguntando se ele teria espaço para mais uma aluna, e ele disse que conseguia me encaixar toda manhã de sábado. No primeiro sábado, arrumei minhas coisas e disse para Mark que estava saindo. Aonde você vai? Estou indo na casa do Greg fazer aula de pintura. Mark levantou os olhos do notebook e ficou me olhando por um segundo. Aula de pintura com o Greg? Aquele vizinho que tomou o chifre da esposa? Sim, começo hoje as aulas. Será todo sábado de manhã. Não me sinto confortável com você indo na casa de um homem divorciado. Ele disse torcendo o nariz. É estranho, e os vizinhos vão começar a comentar. Ué, Mark, será que os vizinhos também já estão comentando sobre você estar indo na casa da nova vizinha solteira para ajudar com um código? Isso é diferente, Rachel. É trabalho. Tem um motivo de eu estar indo lá. Eu também tenho um motivo, Mark. Quero aprender novas técnicas de pintura. Algumas pessoas da vizinhança também fazem aula com ele. Por acaso você está com ciúmes? Olhei para ele com o meu melhor olhar de deboche. Parece que você está fazendo isso de propósito só para me irritar. Imagina, eu nunca faria isso. Dei de ombros e saí. Ele não tinha argumento para isso, mas não parou de implicar. E com o tempo foi desenvolvendo um ciúme doentio de Greg que eu achei, no mínimo, muito conveniente da parte dele. Era quase irônico, se a situação toda não fosse tão pesada. E eu, por outro lado, estava genuinamente gostando das aulas. Greg era um professor paciente, com aquele jeito tranquilo de quem não precisa preencher silêncio, e a gente foi descobrindo que tinha bastante coisa em comum. Gostávamos dos mesmos filmes, os mesmos lugares para comer.
a mesma opinião sobre praticamente tudo. A amizade foi crescendo de um jeito natural, sem forçar. Enquanto isso, o aniversário de 30 anos de Mark estava chegando e ele estava empolgado como eu nunca tinha visto. Ele falava sobre a festa toda semana, quem ia convidar, o que ia servir, o quanto ia ser especial. Eu tinha entrado no clima junto, fiz listas, confirmei convidados. Tudo estava seguindo conforme o planejado. Até que numa sexta à tarde, no banco, o ex-vizinho da casa ao lado, um senhorzinho de 70 e poucos anos, apareceu no meu guichê. Eu o reconheci na hora. A gente conversou sobre o bairro, sobre as mudanças por ali, e então ele deu um sorrisinho e perguntou: "E aí, tá gostando de ter a sogra por perto?" Eu não entendi e perguntei: "Sogra?" Ele continuou falando: "Espero que sua sogra seja boazinha. Eu não aguentaria morar do lado da minha sogra um minuto sequer." Ele riu. "Mas brincadeiras à parte, ela está melhor?" Mark disse que a mãe estava muito doente, por isso ia trazer ela para morar por perto. Eu fixei o sorriso no rosto, respirei fundo e disse, com a voz mais natural que consegui: "Ah, é. Que cabeça a minha. Ela está muito melhor. O Mark cuida muito bem dela." "Ah, que bom, menina. Mark é um bom homem, honesto, sempre paga o aluguel em dia. Pelo menos posso ficar tranquilo por 3 anos." Agradeci. Finalizei o atendimento e esperei o próximo cliente. Por dentro eu estava pensando, pagando aluguel para mãe doente? Aproveitei um momento tranquilo no banco e puxei o extrato da conta do Mark no sistema. A conta dele era de lá, era só consultar. Todo mês, no mesmo dia, saía um débito automático de $1.400 para o nosso ex-vizinho. Mark estava pagando o aluguel de Brenda há 4 meses e tinha dito ao dono que era para a mãe dele morar. A mãe que vivia em Seattle e nunca tinha aparecido naquele bairro. Foi nesse momento que a ficha caiu de verdade. Não era coincidência Brenda ter se mudado para a casa ao lado. Mark que tinha arranjado aquilo. Tinha escolhido aquela casa, fechado o contrato, inventado uma história para o dono e estava pagando aluguel com o próprio dinheiro. Tudo para ter a colega amante a menos de 10 metros da porta de casa. Para facilitar os encontros. Por que se não fosse isso? O que mais poderia ser? Mas eu precisava ter certeza se era isso mesmo antes de tomar qualquer decisão. Confrontar o Mark não era opção. Com certeza ele ia inventar uma desculpa. Ele era bom em mentir. Ia me chamar de paranoica. Ia dizer que eu escutava histórias fantasiosas demais num canal de histórias do YouTube chamado Quando as Máscaras Caem. Eu precisava de provas. Algo que ele não pudesse negar e algo que eu pudesse usar no meu futuro divórcio. Voltei para casa e fiquei observando Mark pelo resto da noite. Ele estava no sofá assistindo série, me perguntou se eu queria pedir comida ou se eu preferia cozinhar, reclamou que o café tinha acabado e pediu para eu comprar no dia seguinte. Normal. Completamente normal. Sem culpa, sem peso, sem nenhum sinal de que estava escondendo alguma coisa. E isso me incomodou mais do que qualquer nervosismo teria incomodado. Quando ele foi tomar banho, peguei meu celular e procurei Brenda nas redes sociais. Achei o perfil dela no LinkedIn primeiro. E lá estava. Realmente era a mesma empresa que Mark. Mesmo setor, cargo de desenvolvedora júnior. No Instagram, perfil fechado. Poucas fotos públicas. Nada que chamasse atenção. Fiquei olhando pro teto pensando. Mark ia presencialmente à empresa uma vez por semana. Será que ver a amante só nesse dia era pouco para ele? Será que foi por isso que ele a trouxe para morar do lado? Para começar a vê-la sempre que quisesse? Fiquei rodando esses pensamentos na cabeça por horas. Quanto tempo durava o caso? Desde quando eles planejavam isso? Ele viu a casa vagar e veio a ideia? Ou ele já pensava nisso antes? Quantas vezes ele saiu da nossa casa, atravessou a rua e entrou na casa dela enquanto eu estava no banco achando que vivia um casamento feliz? E os ciúmes que ele tinha de Greg? Era real? Porque se fosse ciúmes de verdade, ele teria que sentir algo real por mim. E alguém que sente isso não alugaria uma casa vizinha para outra mulher. Eram tantas coisas para pensar, tantas coisas que não faziam sentido. Não dormi direito. Ao meu lado, o homem que dizia me amar estava roncando e babando de boca aberta, sem imaginar que eu já sabia de quase tudo. No dia seguinte, sábado, na aula de pintura, eu fiquei em silêncio por um tempo. Greg percebeu que tinha algo diferente, mas não comentou nada. Então eu perguntei como ele tinha descoberto que a ex-esposa o traía, o que tinha feito, que advogado tinha usado, e ele entendeu na hora o que eu estava tentando dizer sem dizer. Contei pra ele sobre o aluguel, disse que tinha quase certeza que Mark e Brenda tinham um caso. Greg ficou quieto por um momento. "Olha", ele disse, "não é da minha conta me intrometer no casamento alheio sem ser chamado."
Fez uma pausa. Mas eu já sabia que eles estavam tendo um caso. O jeito que os dois olhavam para os lados antes de se aproximar um do outro. As garrafas de vinho que ele levava para casa dela no meio da tarde. Você viu, Greg? Várias vezes. Ele cruzou os braços. Não falei nada porque não é fácil chegar para a vizinha e dizer uma coisa dessas. Respirou fundo. Mas agora que você também está desconfiada, eu me sinto mais à vontade de contar. Espera um pouco. Ele pegou o celular e abriu uma pasta de fotos. Mark saindo de casa com uma garrafa de vinho. Brenda abrindo a porta com um sorriso largo. Mark e Brenda se beijando na frente da janela. Brenda fechando a cortina. Quando você tirou isso? Perguntei. São prints que eu tirei das gravações. Fui guardando ao longo dos meses. Comecei a prestar mais atenção depois que você me pediu as gravações aquele dia. Eu pensava em te mandar, mas nunca sabia como. Ele passou mais algumas fotos. Fiquei olhando as fotos por um bom tempo antes de falar. Você tem um advogado de confiança para me indicar? Tenho sim, o mesmo que usei no meu divórcio. Ele já estava pegando o celular de volta. Vou salvar todos os arquivos das câmeras, organizados por data. Você vai precisar. Greg, eu pausei. Obrigada. Ele só acenou com a cabeça. Me desculpa. Eu devia ter te falado antes. Fez uma pausa. Mas Rachel, não faz nada antes de conversar com o advogado, tá? Não confronta ele, não fala nada. Deixa o advogado te orientar primeiro. Pode deixar, não vou fazer nada. E era verdade, eu não ia fazer nada. Ainda. Porque eu tinha outra coisa em mente, e quando chegasse a hora eu ia ferrar com aqueles dois de uma vez só. Voltei para casa e Mark estava na sala jogando videogame. Me olhou por cima do ombro e disse: E aí, como foi a sua aulinha com o chifrudo? Chifrudo. Ele chamava Greg de chifrudo. A ironia de um homem que me traía há meses chamar outro de chifrudo era tão grande que eu quase ri. Quase. Porque se ser chifrudo era motivo de piada, então eu também era uma piada. Mas já que ele gostava de zombar dos outros, eu também ia entrar na brincadeira. Foi maravilhosa, eu disse, me jogando no sofá com um sorriso que eu deixei propositalmente largo demais. Greg é muito talentoso. Ele tem mãos tão firmes. Mark tirou o fone devagar. Mãos firmes? É, para segurar o pincel, sabe? Dar as pinceladas. Dei de ombros e levantei. Agora vou subir e tomar um banho bem demorado para relaxar. Estou precisando. Subi as escadas sem olhar para trás, mas pude sentir os olhos dele queimando na minha nuca. Abri o chuveiro, e pela primeira vez naquela semana inteira, eu ri de verdade. No resto do sábado, Mark ficou diferente. Começou a me dar mais atenção. Desligou o videogame, perguntou se eu queria pedir uma pizza. Sugeriu assistir um filme juntos. Eu recusei as duas coisas. Disse que estava com dor de cabeça e fui pro quarto. No domingo tentou de novo. Me chamou para tomar café da manhã fora, naquela cafeteria que eu gostava. Eu disse que queria ficar em casa. Vamos, Rachel, a gente não sai junto faz tempo. Chama a sua coleguinha Brenda. Aposto que ela topa. Mark ficou em silêncio por uns 3 segundos. Por que eu chamaria a Brenda? Vocês são colegas. Já que eu não quero sair, sai com ela. Você vive dizendo que ela é gente boa. Vai lá. Aproveita o domingo com ela. Ele não respondeu. Ficou me olhando tentando descobrir se eu estava sendo sarcástica ou sincera, e eu mantive a cara mais neutra que consegui. No final, ele não foi. Engraçado como a companhia da Brenda só era interessante quando eu não estava sabendo. Deve ser porque fazer escondido é mais emocionante. Na segunda-feira fui ver o advogado que Greg me indicou. Ele me ouviu tudo sem interromper. Ele analisou os extratos da conta do Mark, as imagens que Greg tinha me passado, e então juntou as mãos em cima da mesa. Seu caso é sólido. Você tem prova de infidelidade, prova de desvio de patrimônio comum e uma mentira documentada para o proprietário do imóvel. Posso dar entrada no divórcio hoje mesmo se você quiser. Eu quero. A casa tem grandes chances de ficar com você. O dinheiro do aluguel que ele pagou sai da partilha dele. E dependendo do juiz, você pode pedir uma bela indenização. Quanto tempo demora? Alguns meses. Enquanto isso, vocês dois têm direito à residência. Não pode expulsar ele de casa sem ordem judicial. Mas com esse material não vai demorar. Saí do escritório e pela primeira vez em semanas senti que estava no controle. Enquanto o advogado cuidava da papelada, eu voltei à rotina. O aniversário de 30 anos de Mark era naquele sábado, e ele estava empolgado como eu nunca tinha visto. Falava sobre a festa o tempo todo.
Parecia uma criança de 6 anos fazendo uma festa em buffet infantil. Já estava quase tudo pronto e ele teria a festa dele. Só que agora aquela festa tinha ganhado um novo significado para mim. Era uma despedida de casado. E eu ia fazer alguns upgrades. Peguei a lista de convidados que Mark tinha me passado e olhei com mais atenção. O irmão, 2 primos, a mãe, 3 amigos próximos com suas respectivas e 7 colegas de trabalho. Todos homens. Brenda não estava na lista. A chefe dele, Clarissa, também não. Achei curioso e fui conferir. Entrei no LinkedIn e procurei a empresa de Mark. Era uma empresa pequena de tecnologia, uns 10 programadores no total. Mark tinha convidado todos os homens, e não tinha convidado nenhuma das 3 mulheres. Brenda, Clarissa, a chefe dele que ele vivia reclamando, e Tina, uma colega que eu nunca ouvi falar. 3 mulheres na empresa, as 3 cortadas da lista. Que coincidência interessante. Eu não ia aceitar misoginia na festa que eu estava organizando. Entrei no perfil de cada uma e mandei mensagem. Disse que era esposa dele, que estava organizando uma festa surpresa de 30 anos, que era para não contar para ele de jeito nenhum. Fui simpática, animada, a esposa perfeita planejando a surpresa perfeita. Em menos de 2 horas, todas confirmaram presença. E eu não poderia deixar de fora o Greg. Liguei para ele e convidei para a festa. Ele estranhou. Você ainda vai fazer uma festa para ele? Claro, é a despedida de casado dele. Eu planejei algo interessante e preciso da sua ajuda para filmar os melhores momentos. Greg ficou em silêncio por um segundo e depois riu. O Mark vai odiar me ver lá. Eu sei, por isso que eu estou te convidando. Eu ri. Tá bom, Rachel, eu vou, mas só porque sou um homem muito curioso. A festa de Mark seria uma festa na piscina. Era verão no Oregon, fazia calor, a gente tinha piscina no quintal. Todo mundo poderia vir de biquíni, shorts, chinelo, cerveja gelada. Mark ia adorar. E eu ia adorar mais ainda. Na véspera, Mark me perguntou pela 100ª vez se estava tudo pronto. Eu disse que estava tudo perfeito. Ele sorriu e me deu um beijo na testa. Você é a melhor esposa do mundo. Eu sorri de volta. Eu sei. No dia da festa, acordei cedo e preparei tudo. Arrumei as mesas no quintal, coloquei as bebidas no gelo, pendurei uma faixa de Feliz 30 anos, testei o som, empurrei as espreguiçadeiras para longe da borda da piscina. Os convidados começaram a chegar perto das 2 da tarde. Os amigos, família, pessoal do trabalho. Mark estava de bermuda e óculos de sol, cerveja na mão, feliz da vida. A mãe dele chegou de Seattle com um bolo caseiro e um abraço que durou 30 segundos. Mark ficou genuinamente emocionado. Então começaram a chegar os colegas do trabalho. Os que estavam na lista, Mark cumprimentou normalmente. Mas quando ele viu Brenda entrando pelo portão de biquíni e canga, o sorriso travou por meio segundo. Ele se recuperou rápido, foi até ela e eu observei de longe. Não precisava ouvir. Pela leitura labial dava para ver claramente. O que você está fazendo aqui? Brenda respondeu alguma coisa apontando para o quintal. Mark não teve tempo de reagir porque Clarissa e Tina entraram pelo portão juntas logo em seguida. Clarissa com uma garrafa de vinho e um sorriso de chefe em dia de folga. Tina com um presente na mão. Mark deu aquele sorriso amarelo de quem está engolindo sapo, cumprimentou as duas e veio na minha direção. Rachel, por que tem gente aqui que não estava na lista? Ele perguntou baixinho. Amor, eu olhei sua lista e percebi que você não convidou nenhuma mulher da empresa. Ia ficar estranho. Você quer ser taxado de misógino pelos seus colegas? Chamei todo mundo. Ele abriu a boca, fechou, desistiu. E foi pegar outra cerveja. Greg apareceu logo em seguida com um refrigerante na mão, calmo como sempre. Veio direto até mim. Tudo bem? Ele perguntou baixo. Tudo ótimo, eu disse. Mark viu Greg e o humor mudou na hora. Não disse nada, mas eu conhecia aquele maxilar travado. Ele não tinha convidado Greg, e não sabia como perguntar o que ele estava fazendo ali, sem parecer grosseiro na frente dos convidados. A festa seguiu bem por um tempo. Piscina, cerveja, música, sol. Todo mundo se divertindo, conversando. Mark no centro de tudo, recebendo parabéns, contando história, abraçando os amigos, posando para fotos. A imagem perfeita de um homem fazendo 30 anos cercado de pessoas que gostavam dele. Mas a cerveja começou a fazer efeito, e Mark foi ficando mais solto do que deveria. Foi quando ele estava numa roda com 2 amigos que soltou o primeiro comentário, alto o suficiente para metade do quintal ouvir. Aquele infeliz tá passando os sábados com a minha esposa. Juro que dá vontade de encher ele de porrada para aprender a não mexer com a mulher dos outros.
Os amigos riram sem graça, sem entender bem o que estava acontecendo. Greg fingiu não ouvir. Eu ouvi tudo e não disse nada. Ainda. Uns 10 minutos depois, Mark me olhou diretamente do outro lado da piscina e disse: Greg tomou o chifre da esposa e agora quer roubar a esposa dos outros para se vingar. E então Brenda se meteu. Você está com ciúmes, Mark? Não se intromete na minha vida de casado, Brenda. Brenda ficou quieta, mas dava para ver no rosto dela. Aquilo doeu. Ela ficou visivelmente enciumada, e qualquer um que estivesse prestando atenção percebeu que aquela reação não era de colega de trabalho. Eu olhei para a cena e pensei, não era aquele o momento que eu ia anunciar a traição, mas já que Mark estava fazendo questão de abrir portas, quem era eu para não entrar? E Mark, eu disse com a voz mais tranquila do mundo. Parece que sua namoradinha ficou com ciúmes. O quintal ficou em câmera lenta por um segundo. Rachel, que besteira. Mark forçou um riso. Eu já disse que Brenda é apenas uma colega de trabalho. Tem certeza, Mark? Só uma colega? Eu pausei. Porque pelo que eu sei, colegas de trabalho não passam a tarde inteira bebendo vinho e trocando beijos. Mark congelou. A cor saiu do rosto dele como se alguém tivesse puxado o ralo. Você está louca? Do que você está falando? Eu abri o celular e mostrei as fotos. Disso. Mark saindo de casa com uma garrafa de vinho. Brenda abrindo a porta com um sorriso largo. Os dois se beijando na frente da janela antes de Brenda fechar a cortina. Os amigos que estavam em volta ficaram paralisados. Ninguém sabia se falava alguma coisa ou se ficava quieto. Um deles olhou para o chão, o outro deu um passo para trás como se a foto fosse contagiosa. Mark olhou as fotos e reconheceu o ângulo na hora. Virou para Greg com o dedo em riste. Eu sabia! Você quer acabar com o meu casamento, é isso? Só porque tomou o chifre da esposa agora quer destruir a vida dos outros? Greg abriu a boca para responder, mas o barulho de alguém caindo na piscina e uma voz feminina gritando piranha tirou o foco de tudo. Quando todo mundo olhou, era Tina em cima de Brenda dentro da piscina. Sua falsa! Sua biscate! Você era minha amiga! Tina estava com uma mão no cabelo de Brenda e outra tentando se manter à tona. Gritou. Eu te contava tudo! Tudo! E você estava pegando ele pelas minhas costas! Brenda conseguiu se soltar e gritou de volta, cuspindo água da piscina. O caso dele com você era só diversão, Tina. Vocês se pegaram só 3 vezes no banheiro da empresa. Nem era sério. Mas você sabia que eu gostava dele. Você sabia que eu estava tentando reconquistar ele. Foi por isso que ele terminou comigo do nada? Por que estava com você? Mark nem gostava de você, Tina. Brenda gritou com o rímel escorrendo. Ele disse que estava te pegando porque você era fácil. Eu olhei para Clarissa. Ela estava de pé, com o copo de vinho na mão, absolutamente imóvel, absorvendo cada palavra. Os colegas do trabalho estavam assistindo e filmando a briga de biquíni na piscina com uma expressão que oscilava entre choque e fascínio. Um deles cutucou o outro e sussurrou. Sério? A Brenda e a Tina? Outro balançou a cabeça e disse. Se sai no sol e faz sombra, o Mark pega. Eu me esforcei para não rir, mas por dentro eu estava processando outra coisa. Quem diria que na despedida de casado do Mark, eu descobriria que ele não tinha me traído com uma, mas com 2 colegas de trabalho. Quantas vezes mais esse homem me traiu? Esperei as 2 pararem de se afogar e olhei para Mark. Está acabado, Mark. Eu vou pedir o divórcio. Rachel, eu posso explicar. Eu parei. Ele falou isso mesmo? Ele quer se explicar? Eu queria ouvir. Queria muito ouvir que explicação Mark ia inventar para sair dessa. Então explica, Mark. Estou ouvindo. Todo mundo está ouvindo. Ele olhou para os lados, viu que não tinha saída e fez a pior coisa que poderia ter feito. Falou a verdade dele. Vocês mulheres não entendem. Homem tem necessidades. Eu te amo, Rachel. Sempre te amei. Mas homem é diferente. É da nossa natureza. Nenhum homem se contenta com uma mulher só. Pergunta para qualquer um dos caras aqui. O quintal ficou em silêncio absoluto. Os amigos olharam para o chão. As esposas dos amigos viraram a cabeça lentamente para os seus maridos com aquele olhar que dizia: concorda com ele. Vai, eu quero ver. Ninguém abriu a boca. A mãe de Mark tampou o rosto com as 2 mãos. Pronto, eu disse. Essa foi a melhor explicação que você podia ter me dado. Está acabado, Mark. Eu vou pedir o divórcio. A família de Mark começou a se levantar em silêncio. O irmão mais velho parou na frente dele, balançou a cabeça e disse:
Você viu a mãe chorar por anos quando o pai fez isso com ela, e você fez a mesma coisa com a sua esposa. Mark não respondeu. A mãe dele veio até mim, me segurou pelas mãos e disse com os olhos vermelhos: Me desculpa, Rachel, esse menino é igualzinho o pai dele. A família foi embora envergonhada, um por um, sem olhar para trás. Clarissa colocou o copo na mesa, pegou a bolsa e parou na frente de Mark. Vocês três, você, Brenda e Tina, estão demitidos. Não apareçam mais na minha empresa. E saiu pelo portão. Os amigos foram saindo aos poucos. Um apertou o ombro de Mark e disse: Vacilou, cara. Outro passou direto sem dizer nada. Um colega de trabalho comentou baixinho pro outro na saída: O cara pegou 2 barangas do trabalho e a esposa dele mó bonita. Tina saiu da piscina, pegou a toalha e foi embora chorando, sem olhar pra ninguém. Brenda saiu da piscina pingando, com o cabelo destruído e o rosto preto de rímel borrado. Passou por Mark sem dizer uma palavra e foi direto pra casa dela. O quintal ficou vazio. As cervejas ainda estavam no gelo. O bolo da mãe dele estava intocado na mesa. Só sobramos 3. Eu, Mark e Greg. Mark olhou pra Greg e disse: Eu preciso conversar com a minha esposa, a sós. Vai embora. Greg olhou pra mim. Eu só vou se a Rachel pedir pra eu ir. Você fica, Greg. Mark respirou fundo, passou a mão no cabelo e mudou de tom. Os olhos encheram d'água. Ou pelo menos ele tentou fazer parecer que sim. Rachel, me perdoa. Eu sei que errei. Foi uma fase, eu estava confuso, mas eu te amo. Eu vou mudar, eu juro que vou mudar. A gente pode recomeçar, a gente pode... Não, Mark. Rachel, por favor. 4 anos juntos. Você vai jogar tudo isso fora? Eu não joguei nada fora. Você jogou. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Então o rosto mudou. A súplica sumiu e o que apareceu no lugar foi raiva. Ah, já entendi tudo. Você quer o divórcio porque está tendo um caso com esse aí. Apontou pra Greg. É por isso, né? Está me trocando por esse idiota. Mark, para... E você? Ele virou pra Greg. Está se vingando de mim, é isso? Porque eu peguei a sua ex-mulher. Agora você quer pegar a minha? Greg ficou parado. Piscou. Virou a cabeça devagar pro Mark. O quê? Não finge que não sabia. Agora você quer se vingar de mim pegando a minha esposa. Greg deu um passo pra trás. Não era raiva no rosto dele. Era choque. Puro choque. Ele olhou pra mim, depois pro Mark, e disse com a voz baixa: Eu não sabia disso. E pelo olhar dele, eu soube que era verdade. Greg não tinha ideia. Eu olhei pro Mark e disse: Sai da minha casa. Agora. Eu tenho nojo de você. Mark me encarou por um segundo. Então, deu aquele sorriso amargo de quem quer machucar uma última vez. Eu vou sair mesmo. Vou morar com a Brenda, que é muito melhor na cama do que você. Entrou na casa, jogou tudo o que conseguiu dentro de uma mala e saiu pela porta da frente sem olhar para trás. Atravessou o jardim e entrou na casa ao lado. Ele nem tinha fechado a porta da casa de Brenda e já dava para ouvir os gritos. Brenda não estava nada feliz com a visita surpresa. Pelo tom, estava menos feliz ainda com o fato de que a festa inteira tinha descoberto sobre os dois. Greg olhou para a porta e disse: Rachel, acho melhor trocar as fechaduras, para não quer correr o risco dele voltar de madrugada. Ele tinha razão. Liguei para um chaveiro 24 horas, porta da frente e porta dos fundos. O chaveiro chegou em 40 minutos e trocou as 2. Enquanto ele trabalhava, Greg e eu fomos arrumando o quintal. Recolhemos os copos, esvaziamos o gelo, empilhamos as cadeiras, tudo em silêncio. De vez em quando dava para ouvir mais uma rodada de gritos vindo da casa ao lado, e a gente trocava um olhar e continuava arrumando. Quando terminamos, Greg perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava. Ele disse que se eu precisasse de qualquer coisa, a qualquer hora, era só chamar. Greg, obrigada, por tudo. Ele sorriu de leve. Agora descansa, Rachel. E foi para casa dele. Fiquei sozinha na sala, ouvindo a briga do outro lado da parede. Pela primeira vez em 4 anos, o silêncio da minha casa não era solidão. Era alívio. Na segunda-feira, Mark foi notificado sobre o divórcio na casa de Brenda, o que por si só já era uma prova e tanto. Clarissa cumpriu o que disse. Os 3 foram demitidos. Mark levou semanas para conseguir outro emprego, e quando conseguiu, era presencial. Mas o contrato de aluguel continuava lá, firme, 3 anos, multa alta demais para quebrar. As semanas seguintes foram um show à parte. Mark e Brenda brigavam quase todo dia.
e o volume dos gritos não deixavam dúvida sobre o motivo. Num dia era Mark gritando que ela precisava arrumar um emprego logo, que ele não ia sustentar ninguém para ficar em casa sem fazer nada. No outro, era ele acusando ela de estar recebendo outro homem naquela casa. O mesmo homem que traía a esposa com a vizinha, agora tinha medo de ser traído da mesma forma pela amante. A ironia era tão perfeita que eu nem precisava ligar a televisão. O entretenimento vinha de graça. Quando a gente se cruzava na rua, Mark nem olhava para mim. Passava reto como se eu fosse invisível. Para mim estava ótimo. A gente só se falava nas audiências do divórcio. E mesmo assim, só o necessário. Em menos de 2 meses, Brenda foi embora. Vi a van de mudança numa manhã de terça. As mesmas caixas, a mesma pressa, só que dessa vez sem ninguém para ajudar a carregar. Mark ficou na porta assistindo ela ir embora. E eu achei poético que ele estava vivendo exatamente o que ela viveu quando chegou. Só que ao contrário, Mark ficou sozinho na casa ao lado, mas não por muito tempo. Uma semana depois de Brenda sair, vi Tina entrando na casa com uma mala. Essas mulheres não tinham o menor amor próprio. Enquanto isso, as aulas de pintura de sábado continuaram. Só que em algum momento pararam de ser só aulas. Um sábado, Greg sugeriu um café depois. No outro, saímos para almoçar. No outro, o almoço virou um jantar que foi até tarde. A gente não tinha pressa. Já tinha aprendido, cada um do seu jeito, o que acontece quando se apressa as coisas. Mark via tudo da janela da casa ao lado. Greg saindo para trabalhar de manhã e acenando para mim. Eu atravessando a rua de sábado com uma tela debaixo do braço. Os dois sentados na varanda do Greg tomando café no domingo. Dava para ver o incômodo no rosto dele. Aqueles ciúmes que ele nunca teve direito de sentir. Meses depois, Mark me parou na calçada. Era a primeira vez que ele puxava a conversa desde a festa. Rachel, espera. Preciso falar com você. Eu parei. Eu estou arrependido. Esse tempo longe de você me fez perceber que eu sempre te amei. Só você. Vamos cancelar o divórcio. Me dá uma chance. E a Tina? Tina não é nada sério. Eu olhei para ele. O mesmo homem que disse que Brenda era só colega. Que disse que Tina era só diversão. Que disse que homem tem necessidades. Agora dizendo que Tina não era nada sério. Eu olhei para ele com toda a calma do mundo. Mark, agora não dá para conversar. Eu e o Greg vamos sair. Greg apareceu na porta naquele momento, de camisa nova e chave do carro na mão. Mark ficou parado na calçada, olhando a gente entrar no carro. Não disse mais nada. O divórcio saiu 1 ano depois. Coloquei a casa à venda e vendeu rápido. Bairro bom, casa bonita. Na semana seguinte, Greg apareceu no jantar com uma caixinha na mão. O coração disparou. Não, não. Eu estava apaixonada por ele. Mas casamento de novo? Tão cedo? Eu mal tinha terminado de assinar os papéis do divórcio. Abre, ele disse. Abri. Era uma chave. Quer morar comigo? Eu ri de alívio. Depois quase chorei. Depois pensei. Greg, eu quero. Muito. Mas eu não quero mais morar nesse bairro. Não quero olhar para a janela e ver o Mark do outro lado da rua pelo resto da minha vida. Greg sorriu como se estivesse esperando eu dizer exatamente isso. Eu tenho um apartamento no centro. Está sem inquilino há 2 meses. Fez uma pausa. Quer conhecer? Eu sorri. A vida é estranha. Numa hora você ama sua vida, confia nela, acha que sabe exatamente onde está pisando. Na outra, o chão muda e você descobre que o caminho certo estava do outro lado da rua esse tempo todo. Nunca mais tive notícias de Mark. Deve estar por aí em algum lugar seguindo seus instintos de homem. Greg era o vizinho perfeito. Como companheiro, era melhor ainda. Mas uma coisa não tinha mudado. Ele ainda pega minha encomenda quando eu não estou em casa. Só que agora a encomenda chega no endereço certo. Na outra, o chão muda e você descobre que o caminho certo estava do outro lado da rua esse tempo todo. Nunca mais tive notícias de Mark. Deve estar por aí em algum lugar, seguindo seus instintos de homem. Greg era o vizinho perfeito. Como companheiro, era melhor ainda. Mas uma coisa não tinha mudado. Ele ainda pega minha encomenda quando eu não estou em casa. Só que agora a encomenda chega no endereço certo. Se você chegou até aqui, escreve a palavra vizinha nos comentários. Obrigada por assistir. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem. Um beijo e até o próximo vídeo.